Economize com a gente. Este é o nosso lema: economia, viagem barata. Olá, tudo bem? Meu nome é Rafa Maciel e eu não sei se já falei por aqui nesse canal, mas eu era agente de viagens no Brasil. Eu fui agente de viagens por praticamente 4 anos, então tem algumas manhas, alguns macetes que eu vou querer dividir contigo hoje, nesse vídeo aqui, para te ajudar a viajar bem e barato. Então eu tenho aqui 4 dicas muito quentes para ti que está planejando a tua viagem, para te ajudar a programar a tua viagem, fazer tu tirar a bunda do sofá, tirar a bunda da cadeira e pegar o próximo avião com destino à felicidade. Eu, como agente de viagens, eu não viajava muito por ser agente de viagens. Na verdade, eu viajava, não posso reclamar, porque eu acabei ganhando prêmios e promoções e tudo mais. Mas, mesmo assim, o orçamento da viagem era barato. Então, eu tinha que, tava sempre com a graninha contada ali para poder gastar, para as despesas. Então, essa aqui é a questão também. Eu vou falar dessas despesas nesse vídeo aqui. Então, a primeira coisa que eu vejo é o orçamento da viagem. Mas uma coisa eu já garanto que é tipo pequeno, tá? Então eu pego aquele orçamento, pego aquele valorzinho lá e já anoto ali, então eu já sei que eu tenho que trabalhar tudo dentro daquele valor. Isso é o mais importante. Falando bastante com as mãos hoje, né? Então a primeira coisa que eu faço é pesquisar as passagens aéreas e para isso eu utilizo o Skyscanner. Eu acho ótimo ele para isso, porque ele tem uma ferramentinha que te permite pesquisar dias mais econômicos. Não precisa tu ter um dia certo de viagem definido. Claro, se tu tem um dia certo, tu só pode pesquisar naquele dia. Mas se tu é autônomo, tu pode viajar em qualquer época, no caso que eu faço, por exemplo, aí tu pode ir lá e dizer pra ele, olha, eu quero viajar dentro do mês, de tal mês. Ou então dizer assim, eu quero o mês mais barato. E aí o Skyscanner vai lá nas companhias aéreas, tudo bem? Qual é o preço de vocês? Ele vem e te mostra o preço mais barato que ele tem em todas as companhias aéreas, em todas as datas. Então, aí te dá um calendário com o dia mais barato para ir, o dia mais barato para voltar. E aí é só tu ser feliz. É bem fácil. Então, por exemplo, numa simulação que eu iria, vamos dizer, para a Itália, iria incluir 2 cidades da Itália, incluir uns 14 quilos a mais no meu corpo também, né? Porque a gente sabe que Itália tu vai para mangiare, molto mangiare, risotto, pizza, tortelloni. Aí então eu vou ver o voo de ida para Veneza e volta de Roma. Bater o microfone de novo. Vou falar com essa mão. Falar com essa mão é bom, né? Então eu vou ver o voo de ida para Veneza e o voo de volta para Roma. E uma nutricionista quando voltar também, né? Planeja o roteiro junto com a compra das passagens aéreas. Não deixa pra pegar assim, eu vou pra Itália e depois lá eu vejo o que eu faço. Aí tu pega aí e volta a Roma. Por quê? Porque se tu vai pra Roma, aí depois tu vai até Veneza, aí depois tu vai ter que voltar pra Roma só pra pegar o teu voo de volta. Que quanto antes tu comprar a tua passagem aérea, mais garantido que tu vai pagar barato. Então tu planeja a tua viagem assim, com essa antecedência muito grande. E é bom, porque daí tu já tem a passagem comprada, e tu vai vendo tudo com calma, tu vai definindo o teu roteiro, vai vendo tudo com muito mais calma, e tu vai, de novo, repito isso, economizar, que é a palavra-chave deste vídeo. Nós estamos aqui para economizar. Falando em economizar, eu fiz um vídeo um tempo atrás falando de 20 dicas para economizar em Londres, então se tu vem pra cá, não deixa de ver ele clicando aqui, que tem muita dica legal também. Muito bem, voltamos às dicas de planejamento de viagem. Agora eu vou começar a pesquisar hospedagem e vou começar a pesquisar preço, custo de diário lá, né, para comer e tudo mais. Então, o orçamento diário que eu vou precisar, basicamente. Então eu defino primeiro os custos de lá. Como é que eu faço isso? O custo local. Então eu entro no TripAdvisor, vejo alguns restaurantes que estão bem avaliados e que não sejam restaurantes finos e chiques, que eu não vou nem querer entrar. Eu pego esses restaurantes e dou uma olhadinha no menu. De 1 ou 2, não é uma coisa que eu fico muito... eu quero ver todos. Não, e não que eu vá ir nesses restaurantes também. É só pra ter uma ideia de média de preços que eu vou pagar. Então eu entro no site desses restaurantes, dou uma olhada no menu, vejo os preços ali, uma média de, vamos dizer, 15 euros, 14 euros, 10 euros. Então beleza, então eu já sei que eu vou gastar mais ou menos essa média pra comer, né, pra fazer uma refeição diária. Aí depois tem isso definido, dou uma olhada em atrações turísticas também, atrações que eu queira visitar, vamos dizer, em Londres eu dou uma olhada nos museus, que são de graça, mas tem, por exemplo, a Torre de Londres, que é paga, é um pouquinho caro. Tem, se eu quiser ir na London Eye, então daí eu vejo o preço de alguns ingressos para ter uma ideia também do que eu vou gastar e coloco aí em cima cerca de uns 15 a 20% a mais, que são custos tipo de táxi, de coisas assim. Claro que eu não fico preso naquele orçamento, eu brinco de poder público e eu superfaturo a minha viagem também. Então não quer dizer que eu vou gastar exatamente o valor que eu planejei de gastar. Não, eu planejo gastar um valor,
mas eu acabo gastando uns 20% a mais. Mas eu já sei que eu vou gastar uns 20, 25% a mais disso. Eu vi que eu tô aumentando, né? Falei 12, 15, falei 20, eu falei 25. Acaba quase dobrando. Aí depois eu dou uma olhada também nos hotéis, dou uma olhada nas avaliações de quem já ficou naquele lugar e na localização. Para mim, um dos pontos mais importantes de uma hospedagem, de um local de hospedagem, é a localização. Porque assim eu posso economizar, não vou gastar com táxi, não vou gastar tanto com transporte público. Por exemplo, Edimburgo, Dublin também, eu não nem usei o transporte público. Beleza, então eu defino um valor diário que eu vou gastar com alimentação, até despesas de hotel também, e táxi, enfim, esses gastinhos extras. Então vamos dizer que eu vou gastar ao redor de 50 libras por dia. Se eu planejei ficar 6 dias de início, então eu vou estar gastando aí 300 libras. Agora vamos supor que o meu orçamento inicial tinha sido de 500 libras. Então eu penso, eu posso ficar um tempo a mais em algumas cidades. Ou então eu posso adicionar alguma cidade no meio do caminho. Então vamos dizer que eu queira ficar agora em Florença. Então eu só tenho que pesquisar de novo as passagens aéreas. Pesquisando as passagens, indo 2 dias antes ou voltando 2 dias depois, e estando dentro daquele mesmo orçamento que eu fiz inicialmente, aí sim, eu já compro elas, que é garantido que esta viagem vai acontecer. Beleza, agora que eu tô com a viagem toda comprada, então é hora de planejar o roteiro. Então a primeira coisa que eu faço é dar uma olhada no TripAdvisor. Lá nas cidades tem coisas para fazer. Então pode colocar qualquer cidade do mundo, vai ter as 10 primeiras atrações, é geralmente o que eu dou uma atenção maior em coisas para fazer. Dou uma lida nas avaliações, eu descobri muito lugar legal, inclusive. Então é esse tipo de coisa, tu vê dicas de viajantes para viajantes. Que bonita essa frase. E outra coisa também, falando em TripAdvisor, é que eu tenho a minha página lá do Guri em London no TripAdvisor. O Google Maps, por exemplo, é ótimo para planejar isso, porque tu pode separar as tuas visitas do teu roteiro por áreas. Porque senão tu ficaria pipocando muito de um lado para o outro e perdendo tempo dentro do transporte público. Então essa aqui é a sugestão, planejar o roteiro por áreas. Aí também eu pesquiso pratos da culinária local para poder sempre experimentar, nem que eu não vá gostar desse prato, eu mesmo assim experimento. Eu também tenho um aplicativo no meu celular chamado Nokia Hair. O que tem nesse aplicativo? Mapas offline. Olha que delícia isso. Então, eu baixo esse mapa do lugar que eu tô indo antes de embarcar. Porque mesmo tu deixando o teu celular no modo avião, ou sem receber sinal, ou sem receber dados e tudo mais, o GPS dele sempre está funcionando. Os smartphones têm essa funcionalidade. Então, tu tendo esse mapa baixado já, ele não vai buscar dado nenhum, não vai precisar de dado nenhum, ele já está salvo no teu celular. E mesmo assim, ele vai te mostrar a tua localização, mesmo tu não tendo internet, porque ele é smartphone, ele é inteligentinho. É explorar e viver as novas experiências que a cidade, o destino pode te proporcionar. Que bonito isso! Nossa, até vou escrever isso. Agora vamos às 4 dicas quentes. Dicas quentes do Guri! Uma delas é em relação ao dinheiro. O que eu recomendo para quem viaja fora do Brasil é para não ficar fazendo conversão de dinheiro. Então, tu vem para Londres, muita gente me diz, não, mas não tem como tu não converter, porque são 6 por 1. Eu sei, mas aquilo que eu falei, tu tem um orçamento, tu tem um valor em libras, certo? Tu tem um valor em libras, em rainhas no teu bolso. Então, o que eu faço quando eu vou viajar, até quando eu fui pro Brasil mesmo, que eu levei reais no caso, eu faço a divisão por dias. Então, vamos dizer que eu tenho ali 1.000 libras, por exemplo, de orçamento para gastar aqui em Londres. Então, eu vou ficar aqui 10 dias. Eu sei que eu posso gastar 100 libras por dia. Se num dia eu gasto mais, no outro dia eu sei que eu tenho que gastar menos. Então, é assim que eu vou fazendo o controle. É muito melhor do que tu pensar que tu tem 600 reais para gastar por dia e que uma refeição vai te custar 40, 50 reais. Então, tu vai acabar te estressando mais e tu não vai aproveitar tanto a viagem quanto tu gostaria e quanto tu deveria. Então, minha sugestão é isso. Trabalha dentro do orçamento que tu tem e vai gastando aquilo sem fazer a conversão do dinheiro. Pensa só na moeda local. Segunda dica é em relação à documentação e vacinas. Antes de viajar, sempre olha a documentação e as vacinas que precisa para não ter nenhum problema até no embarcar. A Europa exige que entre aqui com seguro de viagem, com cobertura mínima de 30 mil euros. O Reino Unido não tem essa exigência, apesar de, claro, eu particularmente, como um ex-agente de viagens, recomendar que tu viaje com seguro de viagem mesmo assim. A terceira dica é em relação ao planejamento de deslocamentos internos dentro de países. Por exemplo, como é que eu vou saber como é que faz para ir de Marrakech a Casablanca? Eu não sabia disso. Então existe um site chamado Rome to Rio, que ele planeja tudo. Ele pega todas as opções possíveis. Mas, Rafa, o Google faz isso também, você não sabia?
Sim, o Google faz isso, obviamente eu sabia. Mas o Roam to Rio, ele te dá o custo que essa viagem vai ter e ele pega tudo. Ele pega ônibus local de uma cidade para outra, trem, táxi, tudo que possa ter. A quarta e última dica quente é que se tu estiver fazendo a tua viagem para Londres conjugado com outra cidade da Europa, eu não te recomendo sair de Londres. A taxa de embarque aqui do aeroporto do Heathrow, ele é de cerca de R$ 800 mais ou menos, enquanto os aeroportos do resto da Europa, a taxa de embarque é cerca de R$ 200, R$ 300. Então tu vai ter uma boa de uma economia de uns R$ 500 só por não sair aqui de Londres. Até mesmo, uma outra sugestão, se tu tá planejando... Nossa, que gaguejado. Se tu tá planejando a tua viagem só para Londres, tu pode daqui a pouco olhar para ir até Paris. Porque assim, essa economia que vai te dar saindo de Paris vai pagar a tua passagem de trem, por exemplo, daqui a Paris. Por falar tanto em viagem, já te dei todas essas dicas, tem mais dicas lá no blog também, lembrando, todos os sites que eu falei, sites que eu sugiro para pesquisar e tudo mais, tá tudo lá no blog, tá? E também o último passo para mim numa viagem é voltar, organizar todas as informações dessa viagem e contá-la para ti. Então também tem viagem que eu fiz para Dublin, para Edimburgo, para Marrocos e para Liverpool. Então todas elas aqui no canal e também lá no blog. Daqui mais algumas semanas tem a segunda parte, o segundo vídeo da viagem ao Marrocos. Se tu não viu a primeira, clica aqui em cima, dá uma olhada na primeira parte da viagem. Daqui a algumas semaninhas sai a segunda parte, que vai estar bem legal também sobre as minhas aventuras em Marrakech. A gente se vê no domingo que vem então com mais um vídeo legalzinho. Curte o vídeo se tu gostou, compartilha com aquele teu amigo que está pensando em viajar, que está com orçamento baixo, resumindo, mão de vaca. E a gente se vê então no domingo que vem. Até lá, tchau! Vem viajar você também, vem... Esse vídeo não é um vídeo patrocinado, todas as indicações foram dadas por mim mesmo, obrigado de nada, tchau.